Quer saber um pouco mais sobre os impostos cobrados pelo município? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você já sabe o que eu vou pedir, né? Deixe o seu like, faça sua inscrição e se você quiser ver mais videoaulas de direito tributário aqui, deixa a hashtag videoaulas tributário. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre os impostos que podem ser cobrados pelo município. Antes de iniciar a temática propriamente dita, eu preciso te ensinar um pequeno macete, uma dica para que você memorize qual ente da federação pode cobrar cada imposto. Então é muito comum que o aluno ou a aluna tente memorizar primeiro os impostos da União, depois dos estados, depois do município, quando na verdade o jeito mais fácil de você memorizar é fazendo o caminho inverso. Então primeiro você memoriza os impostos do município, que são apenas 3, depois você memoriza os impostos estaduais, que são apenas 3, e aí o que sobrar é imposto de competência da União. Então os impostos municipais são o IPTU, o ISS e o ITBI. Então IPTU, ISS e ITBI são os impostos cobrados pelo município. O estado, ele pode cobrar, então, município, IPTU, ISS e ITBI. O estado, ele já pode cobrar o IPVA, o ICMS e o ITCMD, também conhecido como causa-mortes. Então, o estado vai cobrar o IPVA, o ICMS e o ITCMD, também conhecido como causa-mortes. E a União vai cobrar o resto, o restante dos que sobrarem aí, que é uma listinha um pouco maior. Com relação ao Distrito Federal, o Distrito Federal ele acumula a competência tributária dos estados, e dos municípios. Então, o Distrito Federal ele vai poder cobrar 6 impostos. O IPTU, o ISS e o ITBI, que são os do município, e o IPVMA, o ICMS e o ITCMD do estado, ok? Combinado? Facinho de você memorizar, Se você conhece uma outra dica fácil para essa memorização, comenta aqui embaixo para você compartilhar aí com seus colegas que estão estudando a mesma matéria. Autor de referência da nossa aula, professor Eduardo Sabag. Vou colocar o link aqui, do nome da obra, que é o curso de Direito Tributário Essencial. Então você vai poder clicar, para conhecer melhor esta obra e se for o caso, até se você se interessar, você fique à vontade para adquirir, porque é uma excelente obra para quem está estudando Direito Tributário. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o IPTU. O IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. É um imposto de competência do município. O município é o sujeito ativo que vai cobrar este imposto e ele está previsto no artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e no artigo 156, inciso 1º da Constituição da República. Quem que é o sujeito passivo do IPTU? Quem que é o contribuinte que vai pagar o IPTU para o município? Olha só, é o titular de qualquer direito inerente à propriedade. Então nós estamos falando daquela pessoa que exerce o direito de propriedade daquele bem. A gente pode citar como exemplo o proprietário, o titular de domínio útil e até mesmo o possuidor de um bem imóvel. Só que não é qualquer possuidor, e sim aquele que possui o imóvel com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono. E aí, você deve estar se perguntando, professora, mas e o locador de um determinado imóvel? O locador, o locatário, será que ele paga a pessoa que é o dono do imóvel, ele que paga o IPTU? Ou será que ele pode transferir para quem está alugando o imóvel? Como é que fica essa questão? Olha só, em um contrato de locação, que é regido pela lei do inquilinato, o proprietário do imóvel, ele pode sim estabelecer no contrato que as obrigações
tributárias referentes àquele imóvel, elas são de responsabilidade de quem está alugando o imóvel. Eu vou falar desse jeito para vocês entenderem. Só que essa pactuação vale só entre locador e locatário. Para o fisco, o proprietário do imóvel é que é o sujeito passivo, é que é o contribuinte do IPTU. Então, essas convenções, entre locador e locatário, elas valem entre particulares. Se o fisco tiver que executar alguém pelo inadimplemento do IPTU, ele vai fazer isso em relação ao proprietário, em relação ao dono do imóvel. Isso está previsto em um artigo do Código Tributário Nacional, eu vou colocar aqui embaixo de modo específico para você acompanhar, ok? O fato gerador, então, é a propriedade, o domínio útil ou a posse, desde que com animus domini, de imóvel localizado em zona urbana do município. Porque se o imóvel estiver localizado em zona rural, vai caber um outro imposto, que é o ITR, que será objeto do nosso estudo em aulas futuras. E o que é um imóvel localizado em zona urbana do município? Você tem que abrir o CTN no artigo 32, no parágrafo 1º. Então ele apresenta aqui 5 melhoramentos que caracterizam um imóvel urbano, e aí é obrigatório que, para ser considerada área urbana, tenha pelo menos 2 destes melhoramentos. Então, meio-fio ao calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima, de 3 km do imóvel considerado, tem que ter pelo menos 2 dessas melhorias para ser considerado área urbana. Depois você lê aí esse artigo de modo completo para você entender melhor. Com relação à base de cálculo do IPTU, é o valor venal do imóvel. O IPTU ele vai ser calculado sobre o valor de venda do imóvel. Com relação à alíquota, quantos por cento que vai ser cobrado em cima deste valor venal do imóvel a título de IPTU? Ora, é um tributo, a gente está falando de um imposto municipal, então cada município estabelece a sua alíquota, geralmente fica aí em mais ou menos 1%. Mas você precisa lembrar que o IPTU, ele possui alíquotas progressivas, ou seja, pode ter uma variação de alíquota para mais ou para menos em algumas situações. Então a Constituição admite que o IPTU ele tem alíquotas progressivas. E aí nós temos 2 tipos de progressividade em relação às alíquotas do IPTU, O professor Eduardo Sabag, ele fala que a progressividade do IPTU, ela pode ser fiscal ou ela pode ser extrafiscal. A progressividade fiscal, ela tem como objetivo simplesmente arrecadar. Já a progressividade extrafiscal, ou seja, essa cobrança de alíquotas maiores, ela pode ter como objetivo também causar um determinado comportamento no contribuinte. Então, para você ler melhor sobre isso, você pode ver o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Eu vou dar um exemplo da progressividade extrafiscal do IPTU. O IPTU, ele pode ser progressivo extrafiscal no tempo. É aquela modalidade de IPTU que é estabelecida para o proprietário que não está cumprindo com a função social do imóvel, como uma forma de obrigá-lo a dar para o seu bem imóvel uma destinação. Então, o artigo 156, parágrafo 1º e 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele vai nos apresentar aí algumas, especialmente o 182, parágrafo 4º, algumas medidas que podem ser tomadas pelo poder público municipal quando o proprietário de um imóvel não está dando para aquele imóvel, não está cumprindo com a função social da propriedade. Dentre elas, estabelecer o IPTU progressivo no tempo. E aí, você tem que observar também o Estatuto das Cidades, vou colocar o link aqui embaixo, que é a Lei 10.257 de 2001, que fala, inclusive, que tem uma alíquota máxima, que pode ser cobrada nessa situação, que é de 15% do valor do imóvel. E nós temos a progressividade fiscal, que é aquela cobrança de alíquotas maiores, simplesmente porque o contribuinte ele demonstra ter condição de pagar mais, está relacionado aí, ao princípio da capacidade
contributiva. Tem uma grande discussão, né, se essas alíquotas aí poderiam, se elas não poderiam ser progressivas, uma discussão na doutrina, mas o fato é que a Constituição permite essa cobrança, né, a progressividade fiscal, diferentes alíquotas em razão do valor, da localização e do uso do imóvel, que aí já está no artigo 156, inciso 1º e 2º, né, no parágrafo 1º desse artigo 156, inciso 1º e 2º da Constituição. Então, o fato é que, em diferentes situações, as alíquotas do IPTU, elas podem variar, né, conforme os critérios estabelecidos pela Constituição, elas podem ir aumentando. Bom, do IPTU, isso é o que há de mais importante que eu tenho para falar para vocês. É claro que não esgota o assunto, depois leiam um capítulo, né, de livro de direito tributário específico sobre o tema e se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Um outro imposto que é cobrado pelo município é o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, também chamado de ISS-QN. O sujeito ativo deste imposto é o município e a competência dele está prevista no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e nós temos uma lei complementar que trata deste tema, a Lei Complementar 116 de 2003, que recentemente, em 2016, ela foi alterada pela Lei Complementar número 157 de 2016. Vou colocar o link aqui embaixo para a Lei Complementar já atualizada para vocês acompanharem. E quem é que paga o ISS, né, esse imposto sobre serviços, né? Advogado paga, médico paga, né, dentre outros profissionais. Então nós estamos falando de prestadores de serviços. Seja esse prestador de serviço uma empresa ou um profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, né, ele paga o ISS. Está no artigo 5º da Lei Complementar 116 de 2003. Qual que é o fato gerador que enseja, né, o que o contribuinte tem que fazer para o fisco ter o direito de cobrar este imposto dele? É a prestação por empresa ou profissional autônomo dos serviços constantes na Lei Complementar 116 de 2003. Então, essa Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre o ISS, ela traz uma lista anexa de mais de 200 serviços, né, prestados, que podem ser prestados, e aí cabe a cada município, tomando essa Lei Complementar 116 de 2003 como referência, né, criar sua própria lei, dizendo aí quais serviços, né, o município considera para fins de instituição do ISS. E como eu falei, essa lei complementar ela foi alterada em 2016, né, pela Lei Complementar 157, e aí vários serviços que são novos, que não existiam em 2003, foram incluídos. Então, por exemplo, os serviços de streaming, né, esse serviço que você contrata aí para ter acesso a filmes, né, foi incluído lá. O serviço de colocação de tatuagem e de piercing foi incluído, né? Então, se você for fazer uma tatuagem, for colocar o piercing, lembra de perguntar para o seu tatuador se ele está pagando o ISS direitinho. Então, tem uma série de serviços que estão lá nesta tabela. Por exemplo, essas casas de massagem, né, que oferecem aí opção de lazer, né, serviço de spa, de massagem, é uma prestação de serviço que está previsto lá nessa lista. Fora o óbvio, né, serviços de informática, serviço de advocacia. Então, tá tudo lá, são aproximadamente uns 230 serviços diferentes sobre os quais pode ser cobrado o ISS, basta que alguém pratique. Com relação à base de cálculo, a base de cálculo é o valor bruto do serviço prestado. Então, via de regra, o ISS ele vai ser calculado em cima do serviço que vai ser prestado, e aí, né, o município ele vai definir também essa alíquota. Mas tem uma questão relacionada ao ISS que pode ser aplicado, o chamado ISS fixo, que é quando o município ele entende que não dá para precisar sempre o valor exato do serviço, que ele estabelece um valor fixo para ser cobrado, não é, a título de ISS. Então é muito comum que o município ele cobre de profissionais liberais, por exemplo, o ISS fixo. Aí, independente do valor do serviço prestado, independente de alíquota, é estabelecido um valor que vai ser pago a título de imposto.
Lembrando que alguns autores, né, exemplo do Carrasa, não concordam, né, criticam essa modalidade aí de cobrança. Uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar para vocês sobre o ISS é aonde que este imposto é pago. Você tem que consultar o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Via de regra, né, o município que vai cobrar este imposto é o local do estabelecimento prestador ou o local do domicílio do prestador de serviços. Então, é muito comum, por exemplo, vamos supor que eu moro no interior e quero contratar os serviços de um arquiteto que mora aqui na capital, em Belo Horizonte. Então, qual município que vai cobrar o ISS? Né, o município aqui de Belo Horizonte, que é onde a empresa, né, de arquitetura desse profissional está estabelecida, ou lá no interior, onde ele vai prestar este serviço. Então, via de regra, o artigo 3º diz que o ISS vai ser cobrado no local do prestador de serviços, né? No domicílio do prestador de serviços ou no local em que a empresa está sediada. O problema é que este artigo 3º, ele traz aí 25 exceções a essa regra geral. E essas exceções, né, quando elas aparecerem, aí o ISS vai ser cobrado lá no município em que for executada a prestação de serviços. Então fique atento aí, né, porque tem muitos serviços que estão lá contemplados por essa exceção do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, e aí não vai ser, o ISS não vai ser cobrado pelo município do prestador de serviços, e sim no município em que o serviço for executado. Ok? Né? No local em que o serviço for executado. Esses são os pontos mais importantes sobre o ISS. E aí eu vou falar um pouco para vocês agora sobre o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos, né, de ato oneroso de bens imóveis. Este imposto, ele não se confunde lá com causa-mortes, que é o ITCMD, que a gente está falando aí, né, de situações de transferência de bens de forma não onerosa. Depois eu vou fazer uma videoaula para vocês específica sobre as diferenças entre o ITCMD e o ITBI. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o ITBI, que é este imposto sobre a transmissão, né, intervivos de bens imóveis. Bom, com relação à competência, o sujeito ativo é o município que vai cobrar. Ele está previsto lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição da República. Todos esses impostos que eu falei, você sempre tem que consultar também a lei municipal. Então você vai ver aí se o seu município tem um código tributário municipal, né? Tem uma lei específica que fala sobre estes impostos. Na Constituição é o artigo 156, inciso 2º. E aí o sujeito passivo do ITBI, a legislação deixa, né, a cargo do município estabelecer. Pode ser tanto o adquirente do bem imóvel quanto o transmitente do bem imóvel. Ele pode ser sujeito passivo aí deste imposto. Está no artigo 42 do Código Tributário Nacional. E aí você vai ter que consultar a legislação do seu município para saber se o seu município elegeu o adquirente do bem imóvel ou o transmitente, né? Quem está comprando ou quem está vendendo um determinado bem imóvel, por exemplo, uma sala comercial, um predinho, né? Uma casa. O fato gerador. O que o contribuinte tem que fazer para que este imposto seja cobrado? Nós estamos falando da transmissão intervivos entre vivos de forma onerosa, né? Tem que ser uma transmissão paga, porque senão vai incidir outro imposto, de bens imóveis. E aí pode ser bens imóveis por natureza, né? Por acessão física, e também a transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, exceto aqueles direitos reais de garantia. Esses aí não entram. A previsão legal, como eu falei, está no artigo 156, inciso 2º da Constituição e o artigo 35 do CTN. Então, não incide o ITBI sobre a transmissão, né, de direitos reais de garantia. A exemplo da anticrese, da hipoteca, do penhor, esses não estão incluídos aí. Se é a primeira vez que você está estudando este tributo, só pensa que quando a pessoa compra ou vende um determinado bem imóvel, este imposto ele incide, né, sobre essa transmissão. E aí, se é quem compra ou se é quem vende que vai pagar, é o município que vai estabelecer
Essa é a regra para você memorizar. Com relação ao elemento espacial, quem que vai cobrar este imposto é o município da situação do bem. É o município onde o bem localizado, né, o bem que vai ser transmitido, que está localizado. Artigo 156, inciso 2º e parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição. Com relação ao elemento temporal, em que momento que este imposto é devido? Ele será devido no momento da transmissão ou da cessão deste bem imóvel. E aí está no artigo 156, inciso 2º da Constituição e no artigo 35 do CTN. Com relação à base de cálculo, né? A base de cálculo vai ser o valor venal deste bem imóvel. Então, o valor de venda deste bem imóvel é que vai ser considerado, né, para fins, né, de se estabelecer o valor do tributo. Com relação às alíquotas, né? O ITBI ele é um imposto de natureza real, ele incide sobre o bem e não sobre as características, né, pessoais do contribuinte. O tributo que incide sobre as características do contribuinte, né, é o imposto de natureza pessoal, é exemplo do imposto de renda. Então, o ITBI ele é um imposto de natureza real e ele vai ter alíquotas proporcionais, ou seja, a alíquota é uma só, mas o tanto que o contribuinte vai pagar vai ser diferente conforme as diferentes bases de cálculo. Então, é uma alíquota só, mas conforme, né, o valor do imóvel varia, o valor final pago pelo contribuinte, ele pode ser maior ou menor, mas a alíquota é fixa. Professor, qual que é essa alíquota? Você tem que verificar na legislação do seu município. E aí, o STF ele tem uma súmula, a súmula 656, que ele fala que o município não pode cobrar alíquotas progressivas no ITBI. A única alíquota que ele pode cobrar é a alíquota proporcional, é a alíquota fixa variando a base de cálculo. Então não pode ter variação de alíquota para mais conforme varie a base de cálculo. Então é vedado pelo STF a progressividade no ITBI, né? Progressividade essa que é admitida no IPTU, como nós já vimos. Gente, sei que não esgota o assunto, né? Esse assunto você poderia ler aí um capítulo de um livro específico sobre impostos municipais. São só os pontos mais importantes, é uma apresentação desses impostos para vocês. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e eu vejo vocês em outras aulas. Um grande abraço e até mais!